estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos falar sobre a crônica. Eu sou a professora Nelinha de língua portuguesa. Antes de começarmos os conteúdos, vamos cumprimentar nosso intérprete Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Vamos lá aos conteúdos? Vamos ler e interpretar crônica, analisar a estrutura das crônicas, reconhecer a intertextualidade e as reflexões apresentadas no texto. Você se considera uma pessoa extremamente ligada à tecnologia? Eu acredito que sim, principalmente hoje jovens, adolescentes. Você já ouviu falar no Vale do Silício? Gente, é o sonho de muitos jovens no mundo todo trabalhar nesse vale. Se você tivesse a oportunidade, gostaria de conhecer este lugar? Vamos falar sobre isso? A crônica é uma narrativa curta, ou seja, é uma história curta que gira em torno de poucos personagens. Uso de uma linguagem simples, coloquial, objetiva, para que o leitor possa entender, compreender com facilidade a história. Presença de poucos personagens, o espaço é reduzido, tudo isso devido à narrativa ser curta mesmo, temas relacionados a acontecimentos cotidianos. Então o leitor, ele identifica nas histórias, dentro das histórias, acontecimentos relacionados ao seu dia a dia, pois esse é o objetivo da crônica, fazer com que o leitor reflita sobre esse comportamento, sobre essa história e mude seu comportamento. Narrador em primeira ou terceira pessoa. Então, o narrador pode ser personagem em primeira pessoa ou pode ser apenas narrar os fatos. Ele não participa da história, daí nós chamamos de narrador em terceira pessoa. Vamos à leitura da crônica? Essa crônica se chama Alice no Reino do iPad, de Zuenir Ventura. Terminei a última coluna perguntando: onde estão os novos Freuds, Prousts, Kafka e tantos outros que brilharam na Europa no século XX? A resposta eu antecipava. É discutível. Eles estariam agora nos Estados Unidos e se chamariam Steve Jobs, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg ou Bill Gates. Mas, ainda que portadores de mentes brilhantes, será que eles, passada a emoção pela perda de Jobs, resistem à comparação? A verdade é que não se fazem mais gênios como antigamente e talvez as condições exigidas hoje não sejam as mesmas da época de um Leonardo da Vinci ou de um Thomas Edison. Veja aqui que o autor ele traça ali um paralelo, uma comparação sobre os autores, as mentes brilhantes do passado e as mentes brilhantes hoje da modernidade, as mentes brilhantes da tecnologia. Vamos falar um pouquinho sobre intertextualidade. É um nome dado à relação que é feita quando em um texto é citado outro que já existe. Esse fenômeno se trata do diálogo de um texto com ou mais textos, que podem ser verbais, não verbais ou mistos. Isso quer dizer que a intertextualidade não precisa ser necessariamente em gêneros iguais. Então, quando você vê uma imagem ou lê um texto, uma frase que provavelmente você já viu em outro contexto, em outra imagem, você faz referência, isso provavelmente é uma intertextualidade. Vamos para a primeira atividade? Releia o título do texto, Alice no País do iPad. Nesta frase, o autor faz uma intertextualidade, ou seja, uma referência de uma famosa história. Qual é esta história? A segunda questão, o autor estabelece uma comparação entre gênios do passado e os gênios da era tecnológica. Localize no texto um posicionamento do autor em relação a esta comparação. Então, esse título do texto, Alice no País das Maravilhas, no País do iPad, você já viu antes em algum lugar? Com certeza. E aqui vamos localizar no texto que comparação o autor faz entre esses gênios do passado e da era tecnológica. Eu volto já comentando com você a resposta.
E então, estudantes, vamos ao comentário das questões? O autor faz referência à famosa história Alice no País das Maravilhas, na qual a personagem Alice descobre um mundo totalmente diferente de sua realidade. É o que a gente vai ver ali, quando as tecnologias agora, né, fazem parte de novas realidades. E faz referência, sim, diretamente ao título da história que já existe. Então, é uma intertextualidade. Vamos localizar ali o ponto de vista do autor? A verdade é que não se fazem mais gênios como os de antigamente. E talvez as condições exigidas hoje não sejam as mesmas da época de um Leonardo da Vinci ou de um Thomas Edison. Então, aquele, né, logicamente, a gente percebe ali que ele dá ênfase ali aos gênios de antigamente. Vamos continuar a leitura. Nada contra os gênios tecnológicos. Se eu não tivesse outras razões para admirá-los, teria a de que minha neta Alice, que acaba de completar 2 anos, é quem está me ensinando a lidar com o iPad de seu pai, que ela usa sozinha. Não é exagero de avô, não. Estou de fato aprendendo com ela. Alice bota ao circo. Ela vai no aplicativo e exibe um vídeo com o palhaço, o trapezista, o equilibrista. Agora põe o YouTube, que tem aqueles meninos discutindo. Continuando. Ela move a tela com o dedinho e atende ao meu pedido. É assim, aos poucos, que estou me familiarizando com a invenção do Steve Jobs. Só por isso já teria que agradecer a ele e chamá-lo de gênio. Mas aí me dou conta de que gênio mesmo é Alice. A mídia é que não descobriu. Fico me perguntando se, com todos esses apelos audiovisuais, se com todo esse deslumbramento acrítico pelas novas mídias, com esse fascínio atual de índio por espelho, a geração de Alice ainda vai se interessar pelo livro e pelo que a leitura de um texto propicia, reflexão, conhecimento, senso crítico. Vamos para a segunda atividade relativa a esse texto que nós lemos? Vamos lá. A crônica apresenta um narrador observador, em terceira pessoa, que não participa da história, ou de um narrador personagem em primeira pessoa que participa da história. Transcreva, ou seja, copie do texto um trecho que justifique sua resposta. Próxima. No texto, o autor se questiona em relação à sua neta com suas habilidades tecnológicas, apresentando ao leitor uma reflexão. Qual é a preocupação do autor? Vamos refletir um pouquinho? Eu volto já comentando essas questões com vocês.
Então, estudantes, vamos para os comentários das questões? O foco narrativo da crônica é em primeira pessoa, ou seja, o narrador é personagem, faz parte da história. Nada contra os gênios tecnológicos. Se eu, observe aqui, ele presente na história em primeira pessoa, não tivesse outras razões para admirá-los, teria de que minha neta Alice, mais uma vez, minha neta comprova que ele é personagem, faz parte da história, que acaba de completar 2 anos, é quem está me ensinando a lidar com o iPad de seu pai. Então, comprova aqui que realmente o narrador é personagem em primeira pessoa. Vamos ver ali. Se a geração de Alice ainda vai se interessar por livros e apelos que a leitura de um texto propicia, reflexão, conhecimento e senso. Então, essa é a preocupação do avô. Se essa nova geração vai se interessar por livros que tragam reflexão, conhecimento, senso crítico, além da tecnologia. Continuando aqui. Para tranquilizar, me dizem que, em vez de inibir a leitura, essas várias descobertas tecnológicas vão estimulá-la e que nunca se leu e escreveu tanto como agora. É verdade, mas em geral é uma leitura efêmera e descartável para obter informação instantânea. Não entendimento num processo que desenvolve mais o reflexivo do que a reflexão. Vamos para a terceira atividade em relação a esse trecho. Pesquise o significado da palavra efêmera e comente sobre o efeito de sentido deste vocábulo no texto. Então, nesse contexto, qual que é o sentido da palavra efêmera? No trecho, num processo que desenvolve mais o reflexo do que a reflexão, que visão o autor apresenta com esta afirmação? Então, o que ele quis dizer com isso? Que a tecnologia desenvolve mais o reflexo do que a reflexão? Pensa um pouquinho aí que eu volto já já com a resposta para você.
então, alunos pesquisaram o sentido da palavra no contexto. Vamos lá ao significado? Efêmero é um adjetivo, uma qualidade que significa o que é passageiro, temporário, transitório. No contexto da crônica, o autor refere-se a uma leitura efêmera, ou seja, um aprendizado superficial e passageiro. É isso que ele compara ali, o aprendizado, a leitura nas tecnologias. Com essa afirmação, o autor diz que as tecnologias promovem maior interação física superficial do que aprendizado mental. Então, maior reflexo, quer dizer, a interação física da criança, do que a reflexão, quer dizer, pensamento, articular ali o pensamento, que seria o aprendizado mental. Essa é a reflexão que o autor faz. Vamos para a leitura? Também não propõe o livro como um fetiche, mas a cultura artística e literária é indispensável para fazer avançar a humanidade. Quase 4 séculos depois, pode-se afirmar, por exemplo, que uma obra como a de Shakespeare alterou a própria natureza humana, como escreveu Harold Bloom no seu livro Gênio. Haverá no Vale do Silício alguém capaz disso? Só o amanhã dirá. Vamos para a quarta atividade? O que significa propor um livro como fetiche? Claro, você vai procurar a palavra fetiche e vai adequar ali de acordo com o contexto do texto. Você já ouviu falar no Vale do Silício? Por que o autor referiu-se a esse lugar no contexto da crônica? Vamos pensar um pouquinho, eu volto já já comentando com você essa resposta. Então, estudantes, pesquisou lá o significado da palavra fetiche, deu uma olhadinha no contexto do texto? E a questão do Vale do Silício, para quem não conhece, com certeza vocês pesquisaram ali. Fetiche significa, no contexto do texto, ter extrema adoração. O autor refere-se ao livro como algo importante para a humanidade, mas não como um fetiche, não algo para ser adorado, algo que ajuda a construir ali a reflexão crítica do ser humano. E o Vale do Silício? Olha só, o Vale do Silício, ele abrange várias cidades na Califórnia, onde estão localizadas as principais empresas de tecnologia, como a Google, que vocês conhecem, Facebook, Microsoft e outras. O autor questiona se no Vale do Silício há algum gênio que possa mudar a natureza humana, como as obras de Shakespeare. Então, o Vale do Silício, como eu já havia comentado, é um lugar que muitos jovens, principalmente os que se interessam em trabalhar na área da tecnologia, sonham em conhecer ou até mesmo em trabalhar lá.
E ele continua traçando ali a comparação, um paralelo sobre os gênios do passado, os grandes autores, filósofos, estudiosos, com os gênios da tecnologia de hoje. Uma reflexão, como a crônica traz, sempre uma reflexão do cotidiano para o leitor. O que aprendemos? Nós lemos e interpretamos uma crônica, analisamos a estrutura das crônicas, reconhecemos a intertextualidade e as reflexões apresentadas no texto. Nesse vídeo nós falamos sobre a crônica. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.